Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa primeira videoaula da disciplina de Geografia do 8º ano. Eu sou o professor Lucas Ciganski e hoje a gente vai conversar sobre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos do mundo. Regiões geoeconômicas, o Norte e o Sul. Faremos hoje a regionalização do mundo utilizando como parâmetro o desenvolvimento econômico e social. A diferença entre os países ricos e pobres se iniciou na Revolução Industrial, no século XVIII. Contudo, a divisão entre o Norte rico e o Sul pobre surge apenas na década de 1980. Antes de 1980, os termos subdesenvolvido e desenvolvido não eram utilizados, porque parte dos atuais países pobres eram ainda colônias europeias. Observe a charge do cartunista argentino Quino, da sua personagem Mafalda. Ela faz uma sátira justamente quanto à questão dos países ricos e países pobres. Ambos se localizam, respectivamente, no Norte e no Sul. Países ricos e países pobres. Chamamos de países ricos os países desenvolvidos e de pobres os subdesenvolvidos. A partir do século XX, os países desenvolvidos passaram a ocupar o que nós chamamos de norte geoeconômico. E os países pobres passaram a ocupar o sul geoeconômico. Esse é um conceito de agrupamento que simplifica a realidade do mundo na questão econômica. Norte geoeconômico e sul geoeconômico não correspondem aos dois hemisférios. Portanto, o norte geográfico é diferente do norte geoeconômico. O sul geográfico é diferente do sul geoeconômico. A existência de dois mundos. Observe o mapa a seguir da divisão do mundo em norte e sul geoeconômicos. Observe que os países em verde fazem parte do grupo dos países desenvolvidos do mundo e que os países em laranja representam os países do grupo dos subdesenvolvidos. Note que essa divisão não segue exatamente a divisão feita pelo paralelo do Equador. Veja, eu vou traçar agora o paralelo do Equador. O que a gente pode notar? Tira como ideia o México. O México é um país subdesenvolvido, mas ele está localizado ao norte da linha do Equador. Isso não significa que ele passa a ser considerado um país desenvolvido ou rico. Pelo seu desenvolvimento econômico, o México se localiza no grupo dos subdesenvolvidos. O mesmo acontece com todos aqueles países da África, da Ásia que estão em laranja, mas que mesmo assim se situam ao norte do paralelo do Equador. Por outro lado, a Austrália se localiza ao sul do paralelo do Equador, mas do ponto de vista geoeconômico, ela se localiza no grupo dos países desenvolvidos. Essas duas imagens, elas mostram o contraste entre um país rico e um país pobre. À esquerda, nós temos a sede do Banco Mundial em Washington, nos Estados Unidos. Uma foto tirada em 2013. À direita, pessoas vivendo em tendas na capital do Haiti, Porto Príncipe, no ano de 2013. Nota as diferenças.
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. O termo em desenvolvimento passa a substituir o termo subdesenvolvidos, porque esse termo incomodava os governantes de muitos dos países considerados pobres. Contudo, o termo em desenvolvimento é inadequado para a imensa maioria dos países subdesenvolvidos, porque estes continuam atrasados em relação aos países desenvolvidos. Existem países que estão em desenvolvimento, países que aumentaram bastante sua produção e a qualidade de vida de suas populações. Como medir as desigualdades? O Produto Interno Bruto, ou PIB, é a quantidade total de bens e serviços produzidos num país durante um período de tempo. Ou seja, é a produção econômica de um país, a sua produção de riquezas. O PIB refere-se à produção interna. Por outro lado, o Produto Nacional Bruto, ou PNB, equivale ao PIB mais os recursos que entram através das exportações, menos os recursos que saem pelo pagamento dessas importações. Renda nacional é correspondente ao valor anual do Produto Nacional Bruto, ou PNB. Ela resulta da soma de todos os rendimentos percebidos pelas empresas e pessoas durante um ano. Renda per capita. A palavra per capita significa em latim por cabeça. Ou seja, é a renda média da população de um país. A renda per capita ela é calculada através da renda nacional, ou PNB, dividido pelo número de habitantes. Observe a tabela a seguir do PIB e da renda per capita em alguns países do mundo no ano de 2013. Veja o topo da tabela. Os Estados Unidos teve uma geração de riqueza no ano de 2013 de mais de 16 bilhões de dólares. É um dos maiores PIBs do mundo. A renda per capita de um estadunidense naquele ano chegou a 53.670 dólares. Dividindo isso em 12 meses, a renda por habitante dos Estados Unidos superava os 4.400 dólares de média. Já no final da tabela, a República Democrática do Congo teve um PIB de 26 bilhões de dólares no ano de 2013. Esse país africano tem uma média de renda per capita por habitante de 400 dólares ao ano. Isso significa que cada habitante da República Democrática do Congo ganhava em média 33 dólares ao mês. Veja a grande diferença. O Brasil, por sua vez, não está numa situação tão ruim. Em 2013, o PIB brasileiro superava os 2 bilhões de dólares e a renda per capita média de um brasileiro superava os 11.500 dólares ao ano. Do ponto de vista geoeconômico, os Estados Unidos está localizado no norte. A China é um país localizado no sul geoeconômico. Japão, Alemanha, Noruega e Luxemburgo estão localizados no norte geoeconômico. Brasil, Argentina, Bangladesh, Nigéria e a República Democrática do Congo se localizam no sul geoeconômico. Esse mapa apresenta a renda per capita do mundo no ano de 2013. Os países em roxo têm a melhor renda per capita em seus habitantes. Os países em verde são os que possuem a menor renda per capita do mundo. Vejam a relação que a gente pode fazer entre o norte econômico e o sul econômico.
A grande maioria dos países com as maiores rendas per capita do mundo se localizam no norte geoeconômico, enquanto os países com a menor renda per capita se localizam no sul geoeconômico. O crescimento ou expansão econômica de um país é o ritmo de crescimento econômico que esse país vai ter. Ou seja, ele representa o aumento do PIB ou do PNB. O ritmo de expansão da economia tem relação com o crescimento demográfico. Quando esse crescimento econômico é positivo, ocorre a diminuição da pobreza. Quando esse crescimento econômico é negativo, ocorre o empobrecimento da população. A distribuição social da renda, ela é utilizada para medir o desenvolvimento socioeconômico de um país. Não basta apenas saber a sua renda per capita, é necessário saber também como a renda nacional está distribuída entre seus habitantes. Pois numa renda nacional mal distribuída, resulta numa enorme riqueza para uma minoria e uma grande pobreza para a maioria da população. Os países desenvolvidos são diferentes dos países subdesenvolvidos, pois eles têm uma distribuição social da renda mais equilibrada. Por outro lado, os países subdesenvolvidos possuem uma maior concentração na distribuição da renda. Os países desenvolvidos são caracterizados por terem pequenas desigualdades entre as rendas de seus habitantes. Por outro lado, os países subdesenvolvidos são caracterizados por terem grandes desigualdades de renda entre seus habitantes. Observe a tabela a seguir com a distribuição social da renda em alguns países do mundo no ano de 2010. Note que o nosso país, apenas 10% da população detém 42,5% de toda a renda nacional, enquanto que 30% da população detém apenas 35,1% da renda nacional. Isso significa dizer que o nosso país é muito desigual do ponto de vista da distribuição de renda. Significa dizer também que nós temos uma grande quantidade da população ganhando muito pouco, enquanto uma pequena parte da população ganha muito. Dentre os 7 países da tabela, o Japão é o que possui a menor disparidade econômica. Observe a tabela com atenção e faça a sua própria análise. Por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula. Continuem realizando as leituras do nosso livro e fazendo as atividades dirigidas pelo professor. E até a próxima!